O que acontece quando o Estado entrega as chaves de uma casa, mas não de um lar? Parece uma pergunta simples, né? Mas a gente vai ver agora a resposta poderosa que uma comunidade lá em Fortaleza, no Ceará, encontrou para isso. Bora lá então. O Estado pode chegar antes da bala. Pensa um pouco nessa frase. É forte, né? E é exatamente essa a ideia central da história da Zona Viva. Prevenção no lugar da reação. É uma virada de chave, sabe? A proposta não é mais polícia, é mais oportunidade. Então, para a gente entender como essa ideia surgiu, a gente precisa voltar um pouco. E é aqui que a coisa fica meio paradoxal. O governo foi lá, entregou a chave da casa própria, o sonho de muita gente. Só que na prática, os moradores acabaram completamente isolados, longe de tudo, da cidade, da segurança, dos serviços mais básicos. Imagina só o dia a dia nesse lugar. A gente está falando de falta de transporte, de serviços públicos e, para piorar, uma ameaça constante de violência. O coordenador da comunidade, o Ayrton Gleison, tem uma fala muito forte sobre isso. Ele disse que, junto com a casa, veio bastante opressão e operações policiais cruéis. Ou seja, era uma vida de medo e de abandono. E essa realidade muda completamente o significado da palavra território. Pra gente, território pode ser o bairro, a cidade, mas na visão de quem morava lá, não era nada disso. Território era o espaço onde era seguro andar. E para muitos, esse espaço seguro acabava literalmente na porta de casa. Passou dali, já era área de risco de vida. E aí, diante de tudo isso, o que a comunidade fez? Em vez de só protestar, de só reclamar da violência e do abandono, o que seria totalmente justo, né? Eles decidiram fazer algo diferente. Eles partiram para uma luta que eles chamam de propositiva. Ou seja, uma luta que não só aponta o dedo para o problema, mas que também constrói a solução. E essa é a grande sacada. A virada de chave foi sair do protesto e ir para a proposta. Eles pararam de só reagir à violência e começaram a demandar outra coisa: cultura, qualificação, cidadania. Tudo isso como um direito garantido na Constituição. Era a forma de, lembra, chegar antes da bala. E foi desse diálogo, dessa pressão propositiva, que nasceu a Zona Viva. E olha, à primeira vista, pode parecer só um container, uma estrutura simples. Mas, na verdade, aquilo ali se tornou um centro comunitário poderosíssimo. Um lugar de parcerias, de oportunidades e, o mais importante, totalmente gerido pela própria comunidade. E como isso funciona na prática? O modelo se baseia em 4 pilares, todos conectados. Tem cultura e memória, com coisas como cineclube e biblioteca. Tem tecnologia e inclusão, com alfabetização digital, até cursos de inteligência artificial. Tem qualificação e empreendedorismo, para capacitar para o mercado de trabalho. E, por fim, cidadania e direitos, que ajuda a ter acesso a serviços e dá assistência jurídica. É uma visão completa que olha para o indivíduo como um todo. Mas a inovação de verdade não é só o que eles fazem, mas como eles fazem. Pensa na política pública tradicional. Ela é pensada lá por um gestor distante, que talvez nunca pisou no bairro, e implementada por gente de fora. Muitas vezes não resolve o problema real. O modelo da Zona Viva inverte essa lógica. Ele é pensado com a comunidade e gerido pela comunidade. É o que eles chamam de da comunidade para a comunidade. Isso faz toda a diferença. Tá, mas na prática, isso funciona? Essa abordagem vindo da comunidade dá resultado mesmo? Bom, os números são impressionantes. Olha só esse dado: zero. Zero homicídios na área próxima da primeira Zona Viva em mais de 2 anos e meio. A gente está falando de um lugar que era marcado pela violência extrema. É um número que sozinho já diz muita coisa. E não é só sobre reduzir a violência, é sobre construir algo positivo no lugar. E os números mostram isso também. Foram mais de 131 mil atendimentos e atividades nas 6 unidades da Zona Viva. Isso vai desde vacinação em massa até cursos profissionalizantes que, de fato, mudam a trajetória de vida de uma pessoa. E agora, a parte que talvez seja a mais surpreendente: o custo. Sabe quanto custou para construir um centro da Zona Viva? Menos do que uma única viatura policial nova. É isso mesmo. A prevenção, além de funcionar, pode sair muito mais barata para o Estado. É uma conta que simplesmente não fecha não investir nisso. Mas, para além dos números, tem um impacto que é mais difícil de medir: o impacto na dignidade das pessoas. Essa fala do deputado Léo Suricati, que também é morador da região, é arrepiante. Ele conta que antes tomava 5 fuzil no peito botando lixo para fora, e hoje ele sente uma alegria medonha quando vê a polícia comunitária, porque não se sente mais ameaçado. Isso
Isso é uma transformação que dado nenhum consegue explicar. Com todo esse sucesso, era natural que viesse o próximo passo, e um passo importantíssimo: transformar a Zona Viva de um projeto em uma política de Estado, ou seja, em lei. E essa diferença entre programa de governo e política de Estado é crucial. Um programa de governo é temporário, depende da boa vontade do governante da vez. Trocou o governo, o programa pode acabar. Já uma política de Estado é permanente. Ela tem base na lei, tem orçamento garantido todo ano. Isso dá segurança para a comunidade e permite que o modelo seja levado para outros lugares. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Será que um simples hub comunitário pode mesmo mudar uma cidade? A história da Zona Viva parece dizer que sim. Mas com um detalhe importante: a resposta não está na estrutura física, no container, mas sim em quem está segurando as chaves.